Uma boa noite a todos. Vamos nos concentrar. Vamos deixar os problemas todos lá fora. Vamos pensar em Deus, pedir a Ele bênçãos, pedir para Jesus luz, muita luz, e pedir para que Maria, nossa mãe espiritual da humanidade, nos abrace, como um dia nossas mamães nos abraçaram um dia. E que essa espiritualidade benfazeja, que assista a esta casa, que nos assista também, para que nós possamos sair daqui bem melhores do que quando aqui chegamos. Pois bem, antes de entrar no assunto da palestra, vou fazer uma bem breve retrospectiva de umas passagens históricas da evolução humana. Aristóteles, 350 anos antes da vinda do Cristo à Terra, ele ensinava às pessoas que a Terra era o centro do universo. E a isso denominava-se geocentrismo. Lógico, pela condição que existia na época, se entendia assim. Aí Copérnico, 1850 anos depois, ou seja, no ano de 1500, descobre que a Terra não é o centro do universo, que o centro do universo era o Sol. E a isso denominou-se heliocentrismo. E Kepler, Johann Kepler, um astrônomo alemão, no ano de 1600, ele desenvolve através de jogos de lentes, ou então conhecido até hoje telescópio. Inclusive tem um aí com o nome dele, aí o último, o melhor que tem até agora, é o telescópio Kepler. Pois bem, a hora que ele descobre esses jogos de lentes, ele faz com que o universo se descortine para o ser humano, que então, até então, vivia como nós olhamos a olho nu. E isso faz com que o homem comece a compreender o quão pequenos somos e o quão grande é a criação de Deus. O homem então começa a compreender que, mesmo sendo pequenos diante de essa gigantesca obra, nós somos importantes na criação divina. Gregório de Matos, um poeta baiano, diz assim: a parte sem o todo não é parte, e o todo sem a parte não é nada. Ou seja, fazemos parte sim do conjunto. E para montar esse quebra-cabeça não pode faltar peça, senão ele não se completa. Então, vamos começar a adentrar ao assunto da noite. Várias passagens do Evangelho, Jesus ensina sobre a importância da fé. E numa delas, compara a fé ao grão de mostarda, que é a menor das sementes e o maior dos arbustos. Então, vamos fazer o seguinte: como lá comparou a fé ao grão de mostarda, vamos fazer uma pequena mudancinha aqui para a gente poder compreender onde o meu raciocínio vai chegar. Vamos comparar então o grão de mostarda à Terra, o nosso planeta. O nosso planeta é uma semente de mostarda no universo.
É bem essa proporção. Só que tem uma coisa. Em evolução, como aquela semente de mostarda cresce e forma um grande arbusto, hoje estamos em provas e expiações? Sim, mas há um longo de mais ou menos 100 anos para cá. Estamos na transição para nos tornarmos um mundo de regeneração. Ou seja, estamos sim a passos lentos, mas evoluindo, crescendo, modificando. Pois bem, e nesta noite agora vamos iniciar, propriamente dito, o assunto, a fé, e fazer uma reflexão sobre ela no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo de 22 a 32, que é quando Jesus anda sobre as águas do mar da Galileia. Em certa feita, Jesus, ali no meio da multidão, pregando a palavra, ensinando, chega aos discípulos e diz: pega o barco e vai para o outro lado, que eu vou dispensar o povo e vou ao monte orar. E assim foi feito. Mas, como nada é por acaso, e o Cristo sabia de tudo, o que aconteceu? Não demora muito, os discípulos começam a ser sacudidos pelas ondas bravias que estavam se formando devido ao vento e gritam pelo mestre. E o mestre, então, caminha sobre as águas e vai ao encontro deles. E chegando próximo ao barco, eles ficaram com medo, achando que era um fantasma. E Jesus fala: tende bom ânimo, sou eu, Jesus. E Pedro, como sempre, já tomou a frente e fala: mestre, se és tu, me ponha a ir contigo. E Jesus simplesmente fala: venha. E ele foi. E começa a andar sobre as águas. Mas, sempre tem um mas, ele titubeia na fé e começa a afundar. E ao começar a afundar, o que ele faz? Estende a mão e pede socorro ao mestre. E Jesus o puxa da água e ao mesmo tempo, puxa a orelha. Homem de pequena fé, por que duvidastes? E assim, juntos foram até a embarcação e lá chegando, o mestre ordena para que o mar serenasse e o vento parasse. E assim foi feito. Pois bem, agora vamos começar a dar uma raciocinada em cima desta passagem. Eu faço uma pergunta. Necessitaria fazer tudo isso? Não. Bastaria, da onde Jesus estava, ouvindo eles gritarem, falar: aquieta mar, para vento. E tudo ocorreria da mesma forma. Mas isso serviria para quê? Para nada. Ia mostrar o poder do mestre, sim, mas não ia dar ensinamento nenhum aos discípulos, porque os discípulos iam continuar achando que já estavam com o rei na barriga. Ou seja, o mestre está comigo, basta eu gritar que ele me atende. Aí já começa a bater o orgulho,
o egoísmo. Então, o que Jesus faz? Coloca todos eles à prova, no que imediatamente foram reprovados, tiraram nota 0 no quesito fé. Agora, meus amigos, esse evangelho nos leva a 2 pontos de reflexão. Óbvio, sobre a fé. A fé é essa confiança em Deus, no Mestre Jesus, é essa força espiritual que nos faz a elevar o espírito, nos faz a superar as dificuldades, nos faz a perseverar. A fé é o caminho da perseverança. E o segundo ponto, que é conectado ao primeiro. Jesus, com toda a sua sabedoria, sua inteligência, seu conhecimento, explana sobre a fé e diz que a fé faz com que superemos as dificuldades, os problemas, e como ele andou sobre as águas, nós também aprendemos a andar sobre os problemas, superando os problemas, porque de outra forma os problemas vão nos sufocar. E sufocados pelos problemas, o que vai acontecer com a gente? Nós vamos começar a ficar apáticos, desorientados, depressivos, apreensivos, enfim, são montes de sentimentos negativos que fazem com que a gente sucumba, caia no buraco. E para isso, Pedro nos mostra a vulnerabilidade. Por isso eu comentei que nada é por acaso, tudo ali ocorreu em acordo com o que era para ocorrer. E Pedro mostra a vulnerabilidade na sua fé e afunda, mas ao mesmo tempo ele tem humildade e pede socorro a Jesus. Humildemente, me ajude, vou morrer afogado. Então Jesus o tira da água, mostrando que o Mestre é sim o nosso amigo, o nosso irmão, é aquele com quem nós podemos contar, que Ele está firme do nosso lado. Nós sim, é que através das nossas atitudes, damos as costas, mantemos distância. Então vamos lá, vamos seguir em frente. Isso vai levando a situações de desespero quando deixamos esses problemas nos afogar. E a fé, nesse caso, é o combustível, é a essência na nossa vida, é aquilo que faz nos mover, nos desafiar
a acreditar que vai melhorar, que vai dar certo. Por quê? Imaginemos o seguinte, uma situação, lógico, hipotética aqui, mas que para muita gente não é. Não levando ao pé da letra como eu vou citar agora. Confiar em Deus, sim, óbvio. Agora, em nome da fé, eu vou atravessar a Avenida Independência, todo mundo conhece, 6 horas da tarde, na hora do rush, todo mundo desesperado indo embora para casa. E em nome da fé, eu vou atravessar a avenida sem olhar. E tendo certeza que eu não vou ser atropelado. Engano seu. Porque dali da Independência você já vai para o cemitério. Não tem. Então, fé, sim. Confiança, sim. Mas jamais se colocar em risco. E para isso, Jesus dá o seguinte recado aos discípulos e também para nós, claro. Quando ele asseverou um dos discípulos e disse: levanta-te daí, que aí sentou Lázaro. Olhe-te, que eu te olharei. Cuidado, se cuide. Não é porque você tem fé que você vai abusar. Nós temos que nos cuidar. E para cada fato, Jesus mostra uma passagem do Evangelho que vai cabendo, sim, e vai conectando com o dia a dia nosso. Então, confiar em Deus sempre e colocar-se em risco de morte jamais. Jesus nos mostra que a fé, então, sem sombra de dúvida nenhuma, ela morre se não a colocarmos em ação. Já ouvimos muito dizer, a fé sem obra é morta. E é uma grande verdade, porque a caridade é a fé. É a fé em ação, é em movimento. A caridade é o amor. E por esse amor, com empatia ao nosso irmão, nós conseguimos nos aproximar do Criador. Em certa feita, numa das passagens do Evangelho, Jesus diz aos discípulos: eu tive fome, me deste de comer, sede, me deste de beber, estava nu, me vestistes, estava sem moradia, me deste guarida, estava na cadeia, foste me visitar, estava doente, me levou remédios. E os discípulos, sem entender bolufa nenhuma: mestre, mas quando que nós vimos o senhor doente, nu, tal? Falou: todas as vezes que ao teu irmão você fizerdes algo assim, é a mim que vocês estão fazendo. Olha a importância de um ato caridoso em nossa vida. Não só dinheiro, não estamos falando só de dinheiro, não. Uma boa palavra, um ombro amigo, emprestar o ouvido para o outro desabafar. Tudo é caridade. E tudo vai nos aproximando do Criador. E nesse nosso mundo de provas e expiações,
as pessoas estão vivendo mais aceleradas e pensam no amanhã e não vivem o hoje. E pior, pensam no amanhã, não vive hoje e nem sequer lembra do seu irmão. E Jesus dá o recado: não fiquem preocupados mais com o amanhã que o hoje, porque o amanhã trará sim consigo as próprias preocupações. Então, meus queridos, vamos fazer sim o que ele nos ensinou, para não ficarmos assim sufocados, sabe, entediados, cheios de problemas. Então ele nos dá a receita de como superar esses problemas. Como ele andou sobre as águas, ele ensina-nos nós a andarmos sobre os problemas e não afundarmos nos problemas, sermos afogados pelos problemas. Porque nessa vida tudo passa, tudo tem solução. É tempo ao tempo que as coisas se encaixam. E aí, então, mais equilibrados, nós vamos entrando em sintonia com esse fluido cósmico universal, que André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, no capítulo 1, psicografado por Chico, disse o seguinte, que esse fluido cósmico universal é simplesmente e o complexo plasma divino. É Deus presente, vivo, pulsante. Tamanha importância de quando recebemos um passe, de quando estamos aqui pela cromo, pela imposição de mãos, recebendo esse fluido, é Deus se fazendo presente em cada um de nós. E cabe a nós absorver essa energia boa e fazer sim dessa energia boa o nosso modo de vida. Porque quem traça o nosso destino somos nós, através das nossas atitudes, e ninguém escapa disso. Então, vamos ao outro ponto. Para que essas coisas boas aconteçam, vamos ter fé, vamos seguir em frente, porque, do contrário, o que vai acontecer? Desanimados hoje, certamente amanhã estamos ajoelhados, pedindo para que tenhamos paz no coração. Então, meus amigos, para ir já se encaminhando para a finalização, eu vou fazer a seguinte observação. E gostaria que vocês raciocinassem comigo, porque é uma coisa interessante que às vezes passa desapercebido, mas é importante. A luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo.
A luz do sol leva 8 minutos para chegar à Terra, tamanha distância. Pois bem, por que eu estou falando isso? Porque lá o sol brilha. Aqui o sol brilha. Mas no vácuo o universo é escuro. Cadê a luz? Basta observar o céu. Senão estaria tudo iluminado, porque o sol continua brilhando. Então, na realidade é o seguinte, não tem nada de fenomênico e é por isso que a nossa doutrina é baseada na ciência, que é o mais importante e é o que nos mantém vivos e fortes e com a fé raciocinada que temos. No vácuo, a luz se propaga, sim, mas se propaga com micro-ondas que não são visíveis aos olhos humanos. Não enxergamos, mas ela está ali. E quando ela chega na nossa atmosfera terrestre, na nossa atmosfera está carregado de partículas que refratam e que refletem a luz, transformando ela, acendendo ela para nós. Por isso, o nosso céu, é azulado, porque a predominância da pigmentação que existe das partículas, elas incidem mais o azul. E por que eu estou dizendo tudo isso? Para a gente colocar um ponto final na palestra. Da seguinte forma: como é que nós vamos fazer essa luz brilhar, resplandecer em nós? Simples. O céu é cheio de partículas que refletem luz. E cada ação positiva nossa, cada ação de amor é uma partícula que vai refletir a luz. Então, nós nos enchemos de boas ações e com isso nós acendemos a luz dentro de nós. E essa luz fará com que iluminemos os nossos irmãos que estão ao nosso redor. Lembremos que Jesus falou: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E para isso nós estamos aqui. Para evoluir, para crescer e sim, para colocarmos a fé em ação, que é a caridade.